Ao fim de 2018, o diagnóstico psicológico constatou burnout e depressão. Era hora de dar uma pausa. Voltei ao Brasil e passei um tempo com a família. Visitei amigos queridos. Tive o privilégio de passar um mês numa clínica fazendo um curso de saúde natural. Foi muito bom rever a todos. Mas eu confesso que eu me sentia um peixe fora d'água. Eu tinha muito forte em meu coração a necessidade de ir mais além. Alguns podem dizer que é loucura, mas eu ouvi claramente o Senhor me chamando para algo especial. Embora hoje eu pense um pouco diferente daquela época. Eu sonhei com um lugar onde se formava uma escola. Havia crianças brincando, jovens sentados rindo, alguns fazendo experimentos. E eu me lembro de haver acordado com a sensação de que aquilo já era realidade. E ao visitar o vilarejo de Bucumbê, quão grande foi a minha surpresa ao ver que o lugar que estava no meu sonho era o mesmo que eu estava vendo. Eu quase chorei de emoção. O lugar era real, mas não havia nada construído. E eu, que já não vivia em nenhum momento para mim, decidi voltar para o Benim e encabeçar o projeto de uma escola profissionalizante. E eu estava muito certa que ela deveria ser no vilarejo de Bucumbê. Não foi uma decisão fácil, mas eu preciso confessar mais uma coisa. Isso foi sem dúvida um passo de fé. Eu não tinha mais nada materialmente falando, tampouco uma grande quantia de dinheiro na conta. Mas eu sempre fui ensinada a confiar nele, o Senhor. E por mais que isso fosse difícil para mim, por mais que o processo de arrecadação fosse desgastante, eu resolvi, literalmente, apenas confiar. A minha antiga mentora me cedeu a casa dela até que eu conseguisse me instalar melhor. Porém agora, eu não moraria mais na cidade. Eu tinha, entre aspas, que ir mais fundo. Já não bastava o que eu tinha passado. Eu tinha, novamente, entre aspas, que piorar ainda mais. Foram 3 meses buscando condições para me mudar para o vilarejo de Bucumbê, mas não era um processo simples. Graças a um irmão influente da região, eu consegui uma casa bem legal, muito melhor do que eu esperava para um vilarejo, saindo totalmente do padrão desejado, pois a ideia era viver totalmente como eles. Embora eu nunca possa ser uma Otamari, eu dei o meu melhor para me aproximar deles e alcançar o máximo de pessoas possível. Na tentativa de alcançar o meu objetivo, eu fui o mais minimalista possível. Na minha casa não havia camas, geladeira, fogão e nada que fosse de luxo. Tudo era o mais simples possível e, de preferência, tudo local. Ainda assim, era uma realidade distante da maioria deles. Junto com as mulheres de lá, nós, mais elas do que eu, claro, iniciamos uma reforma na parte de trás da casa. Como eu não tinha fogão, eu teria que fazer uma cozinha igual a delas para poder preparar as coisas. E elas foram essenciais nisso. Aliás, eu tento encontrar palavras para descrever essas mulheres. Confesso que eu não consigo. Parece que tudo o que eu disser não será suficiente. Elas sim são guerreiras. Elas são fortes, resilientes, inteligentes. E eu poderia ficar horas aqui só falando do quanto eu as amo e o quanto eu aprendi com cada uma delas. Aprendi a fazer coisas bem legais, tudo no método local, tais como cimento e tinta. Aprendi a deixar o chão liso com a pedrinha e comecei a admirar ainda mais a força que essas mulheres têm. Foi um senhor aprendizado para mim. Ao longo dos meus 38 anos, eu tive o privilégio de passar por vários treinamentos missionários, nacionais e internacionais. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes homens e mulheres em quem me inspirei muito. Li várias biografias de pessoas que fizeram a diferença por onde passaram. E dentre um dos aprendizados que eu tive, nos ensinava que nós deveríamos entrar totalmente na cultura, viver como eles, falar como eles, comer como eles. Ou seja, limpar-se da sua cultura e costumes e aderir a uma cultura totalmente diferente,
com o intuito de levar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. Sem dúvidas, eu estava nesse caminho. E se você ouviu isso até aqui, você deve estar pensando: nossa, quanta entrega, quanto amor, essa Bruna é demais. Mas o que poucos falam é sobre o preço que tudo isso custa. Se há uma coisa que eu amo fazer, são as atividades do Clube de Desbravadores, pois ele trabalha muito forte os valores preciosíssimos na vida de um jovem. Além de desenvolvermos a parte espiritual, nós também trabalhamos o mental, físico e o social, ou seja, um trabalho bem feito, sem sombra de dúvidas, gera frutos para a eternidade, além de cidadãos diferenciados no mundo. E eu já era bem conhecida aqui, pois eu havia fundado o Clube de Bucumbê no ano de 2018. E ao marcar presença no vilarejo, o diretor do clube e eu desenvolvemos um trabalho pioneiro nos vilarejos ao redor. Foram 3 ao total. Eu levava o conhecimento e as atividades, e ele traduzia para a língua local. A ideia era, através do Clube de Desbravadores, alcançarmos a juventude e evangelizá-los. Para irmos ao vilarejo de Natiponi, eram 17 quilômetros a oeste, já no país de Togo, passando por estradas de terra e vivendo experiências e testemunhos maravilhosos. Todas as quartas-feiras, lá íamos nós, na minha motinha de 100 cilindradas, para esse grande desafio. Era lindo o momento em que chegávamos lá e os víamos correndo de um lado para o outro para se aprontarem, pois como eles não têm relógio, eles não sabiam ao certo que horas estaríamos lá. Ver todas aquelas crianças reunidas, pequeninos e grandes, entre aspas, juntos para aprenderem, isso era algo impagável. Já para ir ao vilarejo de Cuquá, eram 19 quilômetros a leste, também por estrada de terra, todas as quintas-feiras. Foram grandes aventuras e o único acidente foi uma queda, mas sem ferimentos. Agradeço ao Senhor por isso. Aos sábados, trabalhávamos na igreja local durante todo o dia e aos domingos, viajávamos 28 quilômetros para irmos ao vilarejo de Cuabá. Eram 24 quilômetros em estrada asfaltada e 4 em estrada de terra. Sem dúvidas, esse era o lugar mais fácil de chegar. Da mesma maneira que o conhecimento do diretor aumentava, cada reunião tinha mais e mais crianças e, aos poucos, eu o acompanhava por mera formalidade. E aí tivemos a ideia de dividirmos os grupos. Ele trabalhava com os grandes, direto na língua local, e eu fazia, entre aspas, milagres nas atividades com as crianças. Eu falo milagres, pois eu não falava nada da língua local. E ainda assim, o Senhor me fez ter vários testemunhos incríveis para contar dessa experiência, onde o próprio Deus trouxe o conhecimento a muitos daqueles pequeninos. Guarde bem o que eu vou falar agora. Todo excesso esconde uma falta. E como eu já estava acostumada a esquecer de mim, ficou mais fácil ainda quando eu entrei num campo tão carente como o de Bucumbê. Eu literalmente atirei para todos os lados, na esperança de não me sentir tão sozinha. Além do trabalho com os desbravadores, eu tentei começar algo com as mulheres locais. Nós fizemos um forno para assarmos pão. Tivemos troca de experiências culinárias e palestras sobre saúde. E aproveitando a oportunidade, eu acabei trabalhando na alfabetização de algumas delas. Entrei num programa de futebol feminino, com o intuito de diminuir a evasão escolar e a gravidez precoce. Eu iniciei o processo para abrir a ONG e eu visitei várias escolas profissionalizantes no país, na busca de informações para o sucesso, claro. Eu participei ativamente da colheita de milho do ano, e eu enviei 3 jovens para a escola profissionalizantes. Comecei o estudo de permacultura para entender o local. Recebi a visita de uma amiga brasileira e fazia programas de passeio com uma missionária, também brasileira, que estava em outra cidade. E ainda comecei a avaliar a possibilidade de adotar o Bio e os seus irmãos. Eita, você cansou aí? Porque só de falar eu já começo a me desculpar comigo mesma pelos maus tratos com meu corpo físico, psicológico e, por que não, espiritual? Quantas atividades para um único ano. E eu confesso que minha adrenalina estava tão alta que eu nem vi o tempo passar. Por causa da minha intencionalidade em não perder oportunidades de pregar o Evangelho, eu acabei perdendo o foco. E entrei em vários ramos, muitos
sem necessidade de estar. Desbravadores, aventureiros, alfabetização de adultos, experimentos agrícolas, culinária com mulheres, palestras sobre saúde, futebol feminino, abertura da ONG, seleção de jovens para as escolas técnicas de universidades, visitas às escolas agrícolas do país, início do estudo da língua local, atividades com as crianças no tempo livre, busca de informações para a adoção dos meninos, uau! Resumindo, o ano de 2019, pelas fotos, eu contei 13 atividades diferentes. Que loucura! Intencionalidade? 10. Foco? 0. Creio que seria mais ou menos isso. Lembra da frase de ontem? Pois é, todo excesso esconde uma falta. Daí vocês conseguem imaginar o quão vazio eu me sentia. Juntando com as crenças religiosas, era como se eu não tivesse buscado o Senhor corretamente. Era como se eu estivesse vazia dele. O meu culto pessoal, ele dura em torno de 2 horas. E a metade desse tempo é com cânticos e oração. E eu me perguntava onde eu estava errando. Eu estava seguindo todos os protocolos religiosos à risca, mas aquele vazio insistia em continuar. Comecei a me punir, inconscientemente, claro, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Eu comecei a me privar dos pequenos e únicos prazeres que eu tinha aqui. Quanto engano, a conta não estava fechando. Porém, quando eu ia para a cidade e encontrava o Bill, o Xabi, o Nestor, eu me sentia mais aliviada. Era como se eles tivessem algo que eu precisava. E o mais interessante é que era recíproco. Eu comecei a trazê-los para mais perto de mim, estando mais presente na vida deles. O Nestor, ou um Pô, como a gente chama aqui, foi para a escola agrícola. O Xabi e o Bill continuaram no orfanato. Porém, todos os feriados prolongados, eu trazia eles para casa. A gente se divertia muito, principalmente quando tinha água por perto. Uma coisa interessante e peculiar daqui é que a gente, estrangeiro, nunca entende o sistema público do país. As informações nunca batem de um agente para o outro, e a percepção que eu tive é que eles não queriam que eu desse entrada no processo de adoção. Tanto é verdade que os papéis oficiais nunca saíram. Então, eu fazia o que eu podia por eles, dentro dos limites estabelecidos pelo orfanato. O ano estava acabando, e eu estava encerrando o meu primeiro ano no vilarejo de Bucumbê. Hoje, agradeço imensamente ao Senhor por passar por essa experiência única e transformadora.